O rastro lendário da família Bender ecoa através das décadas como um sussurro atravessando o deserto e se misturando com lendas do Velho Oeste. Sua história, acompanhada do odor de decomposição, parece ter vida própria, perpetuando-se de geração em geração, como uma entidade sombria que insiste em não ser esquecida. Talvez nossos pais e avós tenham ouvido falar deles, e também é provável que nossos filhos um dia conheçam a história macabra deixada por aquela que se tornou, até onde se sabe, a primeira família de assassinos em série da história. Estamos falando de uma época e lugar onde, convenhamos, a lei não chegava, porque o faroeste era apenas para os corajosos. As autoridades eram quase que presentes somente na costa leste dos Estados Unidos. Qualquer um que se submetia a trabalhar como agente da lei no interior dos Estados Unidos naquele tempo tinha poucas chances de sobreviver. No faroeste, cowboys, índios nativo-americanos, foras da lei, assassinos, vagabundos e charlatões, todos eles conviviam juntos. É claro, nenhum deles se entendiam, e quase sempre as discussões acabavam em alguém debaixo da terra aproveitando o descanso eterno. E por mais maluco que pareça, esse cenário era o que moldava a expansão dos Estados Unidos como nação. Talvez seja por isso que, até hoje, os americanos defendam o direito ao porte de armas. Afinal, pode ser que ainda não tenham esquecido completamente o que foi viver nos tempos de Velho Oeste. É claro, eu não podia deixar de citar o clássico ditado: Deus criou os homens, mas Samuel Colt os tornou iguais. Ninguém sabe quem foi o primeiro a falar isso, mas sabemos que é algo extremamente sincero, especialmente olhando para a história do faroeste. E bem, no meio disso tudo, apareceram os Benders, para deixar a história do faroeste ainda mais bizarra e macabra. Permita-me apresentar. Eu sou Brian Emendorfer, e seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Colecionador de Ossos. Hoje vamos embarcar em uma carruagem caindo aos pedaços, com destino ao verdadeiro inferno na Terra, para conhecer os detalhes do caso de uma família, diferente de qualquer outra que tenhamos ouvido falar anteriormente. Ao final do ano de 1870, dois homens, pai e filho, John Bender e John Jr., viajaram até o município de Osage, localizado no estado do Kansas, em busca de um pedaço de terra onde pudessem iniciar uma nova vida. Osage era uma região ainda em desenvolvimento, marcada por vastas extensões de pradarias e oportunidades para colonos dispostos a enfrentar os desafios do Velho Oeste. E após passarem a noite na área, foram guiados por um homem chamado Earl Brookman para explorar as terras disponíveis. Os registros indicam que John Bender escolheu 160 acres ao nordeste de uma área conhecida como Seção 13, no município de Osage. Curiosamente, essa escolha posicionaram eles próximos ao terreno de Earl, localizado ao sudeste da mesma seção. Além disso, John Jr. adquiriu terras na Seção 12, mantendo-se próximo tanto do pai quanto de Earl. Esse posicionamento parece ter sido uma estratégia deliberada para limitar a aproximação de outros colonos, criando um isolamento que, mais tarde, revelaria intenções sombrias. A maior parte dessas terras permaneceu inexplorada, exceto por um trecho adjacente à estrada principal, onde se concentraram suas atividades. Depois disso, compraram várias pedras do seu novo vizinho, Senhor Hieronymus. Essas pedras seriam usadas para que servissem como o piso para o porão que seria construído, além de um poço que também foi feito com o material. Num outro dia, trouxeram feno para o armazém recém-construído, e depois madeira foi trazida de Fort Scott, a 78 milhas ao nordeste, para a futura pousada Bender. No outono de 1871, quando tudo estava quase pronto, os dois enviaram uma carta a Marlee e Kate Bender para que pegassem o trem e viessem morar em sua nova residência,
até que na primavera de 1872, as terras do Kansas receberam milhares de famílias de imigrantes, e entre elas estavam as mulheres da família Bender. Aparentemente, eles não demonstravam nada demais, apenas mais uma família se reunindo à procura de paz e um futuro nas terras americanas. Pareciam apenas procurar a fortuna prometida no oeste selvagem da América. Mas o que ninguém imaginava é que os objetivos e a forma como eles ganhariam suas fortunas seriam, no mínimo, assustadoras. A residência dos Benders ficava entre as cidades de Tyre e Galesburg, no condado de New Shore. No longo do terreno, havia um armazém geral aos fundos e, perto da estrada, construíram o que parecia ser uma pousada para viajantes, que basicamente era uma cabana dividida ao meio por uma cortina de lona. Atrás da lona ficavam os 2 cômodos, e quem decidisse ficar por ali teria que se espremer em algum canto da pousada perto da cama do casal. Ao lado da cama de Marli e John havia um alçapão que dava para dentro do porão. Aos fundos também havia um pomar e um pequeno jardim. Aos poucos, animais foram adquiridos, mas não eram lindos ou saudáveis como você deve imaginar. Eles passariam fome ao decorrer do tempo e ficariam magros, desidratados. O velho John Bender estava na faixa dos 60 anos e quase não falava inglês, e quando tentava, pouca coisa era de fato entendível. Sua esposa, Marli Bender, de 42 anos, era uma velha ranzinza que não conseguia ser gentil, e rapidamente recebeu o apelido de demônio pelos vizinhos e viajantes que passavam com frequência pela residência dos Benders. John Bender Jr., de 25 anos, era relatado como um jovem homem com cabelos e bigodes ruivos. Falava inglês fluentemente, mas com um sotaque alemão. O único defeito do rapaz era que ele ria de qualquer coisa, e até mesmo sozinho. Muitos passaram a considerá-lo uma pessoa com problema mental. Mas a grande estrela da família Bender era a filha mais nova, Kate Bender, de 23 anos, uma jovem culta e atraente, que falava um inglês quase limpo e sem sotaque. Ela se autoproclamava vidente, espírita e curandeira. Kate costumava realizar sessões espirituais no local. E logo, os vizinhos e homens da cidade começaram a aparecer na pousada com frequência, muitos movidos apenas pela beleza da garota. Contudo, muitas mulheres com um espírito livre e opiniões à frente de seu tempo costumavam ir até a casa para conversar com Kate, que pregava um amor livre e possuía uma visão geral nada conservadora. A popularidade da jovem se tornou uma grande atração para a pousada, e a família começou a planejar formas de fazer com que isso lhes rendesse ainda mais dinheiro. John Jr. e Kate Bender frequentavam a escola dominical Harmony Grove, onde conseguiram conquistar um grande respeito por parte de seus vizinhos. Kate também era garçonete num hotel em Cherry Ale, onde tirava boas gorjetas devido à sua ternura. A origem da família Bender aos poucos foi se revelando, e até onde se sabe, o nome verdadeiro da dona Marli Bender era Almira Make. No passado, havia morado nas montanhas Adirondack, ao norte, onde havia se casado com George Griffith e tido 12 filhos. Marli teve vários maridos ao decorrer de sua vida, mas o último deles morreu supostamente com um ferimento grave na cabeça. Kate Bender foi sua 5ª filha de seu último casamento e seu verdadeiro nome era Eliza Griffith, que supostamente se casou e mudou seu nome para Sarah Eliza Davis antes de finalmente se chamar Kate Bender. John Jr. Bender nasceu como John Gebhardt. Muitos vizinhos relataram que, na verdade, Kate era sua esposa. Com isso, a verdade era que não eram irmãos, coisa nenhuma. O velho John Bender, no passado, era chamado de John Flickinger, e sua origem não se sabe ao certo. Algumas fontes dizem que ele nasceu na Alemanha e outras na Holanda. O fato é que toda a família Bender, na verdade, pode ter sido apenas um grupo de foras da lei, e que o negócio da família era apenas uma fachada, algo que vamos entender melhor a seguir. A família Bender criou uma forma de lucrar ainda mais do que já lucravam com a pousada e com a fama de Kate. Começaram a focar nos viajantes ricos,
oferecendo a eles um jantar ou uma sessão espiritual de graça. Kate atraía eles para que se sentassem naquilo que consideravam o assento de honra dos viajantes na mesa de jantar, onde também era possível ver Kate trabalhando. Devido ao carisma e popularidade da família, os viajantes se sentiam alegres em serem tratados tão bem. Mas era nesse momento que o velho John Bender saía de trás da cortina com um martelo e golpeava os viajantes violentamente na cabeça, às vezes matando instantaneamente. O corpo era levado até o porão, onde a vítima era despida e deixada ali. Muitos dos que não morriam instantaneamente com o golpe na cabeça tentavam inutilmente lutar e sacar suas armas, dando tiros no teto e nas paredes do porão antes que fossem acertados novamente. Normalmente, após jogarem o corpo no porão, quem finalizava o serviço era Kate, que cortava a garganta dos homens, para que mais tarde os corpos fossem enterrados na área de um pomar que existia na residência. O plano deu certo por mais de 1 ano. A família estava lucrando uma fortuna inacreditável, enquanto ainda tiravam mais lucros das sessões espirituais e com as hospedagens de viajantes menos ricos. John Jr. vivia perto da estrada, onde, com toda a sua extravagância, conseguia fazer com que viajantes ricos e cansados se hospedassem no local, e caso ele não conseguisse, a beleza e educação de Kate os convencia. Em 1872, um número grande de homens viajantes famintos paravam na pousada Bender, a fim de terem uma noite segura de sono. Lá, Kate oferecia também mantimentos básicos. Eram tempos violentos, e os desaparecimentos demoraram para chamar a atenção. Muitos dos viajantes eram completos desconhecidos na região, e nunca haviam sido vistos. O pessoal de Cherryville não costumava notar muito em quem entrava na cidade e nem quem saía. Eram apenas viajantes que estavam de passagem. Muitos eram ricos e arrogantes. Durante uma noite, um jovem se aproximou de Kate, que estava na varanda, e foi atraído pela jovem a ficar para um jantar. Ele foi posto no lugar de honra e, após uma longa conversa, mais 2 homens chegaram no local e foram recebidos por um jantar na mesa. Os 2 homens não ficaram para passar a noite. Após pagarem pelo jantar, seguiram viagem, mas o primeiro homem ficou e se hospedou naquela noite. Porém, antes, pediu que uma carta fosse mandada avisando sua família que no dia seguinte estaria em casa. Kate não ficou muito feliz com o pedido e tentou convencê-lo de não mandar a carta, mas o homem insistiu e foi para a cama. Durante a madrugada, o homem acordou em meio a barulhos e ruídos violentos. Ao pé da cama estava Kate, que parecia estar esperando que ele acordasse. Com medo, ele fechou os olhos e tentou dormir, rezando para que nada de ruim acontecesse. No entanto, sussurros e gemidos continuaram ecoando pela casa, aparentemente vindos do porão. Na manhã seguinte, ao questionar Kate sobre os sons, recebeu uma explicação indiferente. Foi apenas um porco escandaloso no porão. Desconfiado, o viajante seguiu viagem. E anos depois, ao descobrir toda a verdade sobre a pousada dos Benders, ele pôde compreender o perigo que enfrentou naquela noite. No inverno de 1872, um homem chamado George Launcher, após o funeral de sua esposa, partiu com sua filha rumo a Independence. Durante a viagem, passaram pela estrada onde ficava a pousada dos Bender. E, depois daquele dia, nunca mais foram vistos. Quase 1 ano depois, já na primavera de 1873, um vizinho próximo de George, o Dr. William York, decidiu cavalgar até Independence para procurá-lo. Sem notícias do amigo há meses, estranhou o sumiço, pois nenhuma carta havia sido recebida. Ao longo do trajeto, William interrogou moradores locais sobre George e sua filha, mas ninguém soube informar seu paradeiro. E depois de uma longa viagem, ele se hospedou na pousada dos Bender, sem necessidade de ser convencido. Logo, ficou encantado pela beleza e o carisma de Kate. Na manhã seguinte, seguiu viagem até Fort Scott,
onde se encontrou com seu irmão, o Coronel York. Durante a conversa, mencionou que pretendia passar mais uma noite na pousada da família Bender antes de continuar sua jornada. No dia 9 de março, William decidiu voltar ao local, sentindo que algo estranho pairava no ar. Naquela mesma época, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer na pousada dos Bender. Hóspedes passaram a sair correndo do jantar ao reclamarem de barulhos vindos da cortina, o que interrompia os ataques da família. Muitos escaparam por estarem atentos. Embora os Benders assassinassem os hóspedes, precisavam agir de forma limpa, evitando escândalos. Um jovem atento poderia facilmente reagir, colocando em risco a segurança da família. Dessa forma, escolher as vítimas certas era essencial para eles. Durante uma sessão espiritual, um dos clientes ficou tão assustado com os barulhos e supostas manifestações sobrenaturais que saiu correndo da pousada. Acredita-se que tais eventos paranormais eram fabricados pela própria família, tornando o ambiente ainda mais realista e amedrontador. E certamente, nenhum deles sabia que coisas muito piores do que atividades paranormais aconteciam naquela pousada. Após notar que seu irmão, Dr. William York, nunca voltou para casa, o Coronel York organizou uma busca, reunindo mais de 50 homens. Todos os viajantes conhecidos e desconhecidos da região foram interrogados, e todas as propriedades ao longo do trajeto foram vistoriadas. No dia 28 de março de 1873, o Coronel York finalmente chegou à pousada dos Bender, acompanhado do oficial Sr. Johnson. Ele explicou que procurava seu irmão desaparecido e questionou a família se haviam visto algo suspeito. No fundo, ele suspeitava fortemente dos Bender. A família admitiu que William havia se hospedado na pousada, mas que partiu no dia seguinte. Além disso, sugeriram que ele poderia ter sido atacado pelos nativo-americanos da região. Naquele período, quase tudo era atribuído aos nativos, e o preconceito fazia eles serem vistos como culpados por qualquer crime. Porém, o Coronel York não se deixou enganar. A busca pelo irmão estava longe do fim. O Coronel York não se convenceu com a justificativa dos nativo-americanos. Ele sabia que os nativos da região não atacariam alguém como seu irmão, mas para manter as aparências, concordou que a hipótese deveria ser considerada. Ele decidiu, então, ficar para o jantar com a família. Agora, se ele suspeitava que estava sentado no mesmo lugar onde seu irmão fora assassinado, jamais saberemos. Então, na manhã seguinte, ele partiu e as buscas continuaram por vários dias, mas sem nenhum sucesso. No entanto, no dia 3 de abril de 1873, o Coronel York retornou à pousada, dessa vez acompanhado por oficiais armados. A decisão foi tomada após receber a denúncia de uma mulher que afirmou ter sido ameaçada com uma faca por Marley Bender. No local, Marley fingiu não entender as acusações feitas pelos homens. Porém, ao ter o motivo da visita repetido diversas vezes, ficou furiosa, chamou a mulher de bruxa mentirosa e ordenou que todos saíssem de sua residência. Nesse momento, ficou evidente que ela falava inglês fluentemente, algo que sempre havia negado. O Coronel York percebeu que precisaria de provas mais concretas para prender Marley, então decidiu partir. Mas antes do homem ir embora, Kate insistiu para que ele voltasse sozinho, garantindo que usaria seus dons de clarividência para encontrar seu irmão. Enquanto isso, os oficiais que acompanhavam York estavam convencidos da culpa dos Benders e queriam enforcá-los imediatamente. No entanto, o coronel insistiu que provas concretas eram necessárias antes de qualquer punição. Pouco tempo depois, as comunidades vizinhas começaram a suspeitar que os moradores de Osage estivessem envolvidos nos desaparecimentos. O fato de muitas vítimas serem pessoas importantes e ricas levantou ainda mais desconfiança. Diante disso, uma reunião foi organizada, reunindo 75 moradores, incluindo o Coronel York e os velhos Bender. Durante a conversa, os desaparecimentos foram discutidos e ficou decidido que todas as propriedades entre Big Hill Creek e Drum Creek seriam vistoriadas. Isso incluía a propriedade da família Bender.
o que deixou eles visivelmente desconfortáveis. No entanto, durante o período de buscas, ninguém percebeu a movimentação na pousada. E quando finalmente notaram algo estranho, já era tarde demais. 3 dias após a reunião, Billy Tolley, um vizinho da família, percebeu que a pousada estava vazia e abandonada. Enquanto conduzia seu gado, notou que os animais da fazenda estavam sem comida há pelo menos um dia. Preocupado, ele informou o fato a Leroy Dick, administrador da cidade. No entanto, apenas alguns dias depois, Leroy conseguiu mobilizar os oficiais e voluntários, incluindo o Coronel York, para investigar a pousada. Ao chegarem no local, encontraram a casa completamente vazia. Nenhuma comida, roupa ou pertence pessoal foi deixado para trás. No entanto, um cheiro forte e desagradável começou a ser sentido vindo debaixo de uma das camas. Após empurrá-la para o lado, os homens encontraram um alçapão fechado com pregos. Depois de grandes esforços, finalmente conseguiram abri-lo e descer até o local. No porão, uma enorme poça de sangue coagulado cobria o chão. O Coronel York ordenou que o piso fosse quebrado, na esperança de encontrar os corpos desaparecidos. Porém, não havia nada enterrado ali. Todos sabiam que o sangue encontrado muito provavelmente era humano, e as buscas se intensificaram ao redor da pousada. Durante a noite, o primeiro corpo foi encontrado, perto do pomar. E, infelizmente, tratava-se do Dr. William York. As investigações seguiram até a meia-noite e 9 túmulos foram marcados para a escavação na manhã seguinte. No dia que se seguiu, para pouca surpresa de todos, 9 corpos foram encontrados em 8 dos túmulos. Ao longo do dia, novas escavações foram feitas e mais restos humanos foram encontrados. Apenas um dos corpos não apresentava a cabeça esmagada por um objeto pesado. As análises revelaram que todas as vítimas foram brutalmente assassinadas. Os golpes na cabeça, causados provavelmente por um martelo, eram sempre acompanhados por cortes profundos na garganta. Além disso, muitos dos corpos estavam mutilados, reforçando a crueldade dos assassinatos. Entre os corpos encontrados, um chamou a atenção: o de uma garota que apresentava ferimentos graves suficientes para causar sua morte. No entanto, ninguém conseguia determinar se ela havia sido estrangulada até a morte ou enterrada viva enquanto sucumbia. Pouco tempo depois, um jornal do Kansas publicou que os vizinhos da família Bender, revoltados e indignados, lincharam um dos amigos próximos da família, conhecido como Brookman. Ele foi pendurado em uma viga e enforcado repetidamente enquanto era interrogado sobre o paradeiro dos Benders. No entanto, manteve sua versão, insistindo que não sabia de nada e, por isso, foi liberado. As investigações continuaram e, algumas semanas depois, um homem chamado Edison Roach e seu genro William Buxton foram presos sob a acusação de serem cúmplices da família. No total, 12 pessoas foram detidas, acusadas de terem conhecimento das atividades criminosas na pousada e de não denunciarem às autoridades locais. Além disso, algumas foram suspeitas de ajudar a família a se livrar dos pertences das vítimas, revendendo objetos roubados. Entre os presos, um dos membros do comitê de vigilância foi acusado de falsificar uma carta, na qual uma das vítimas supostamente informava a esposa que havia chegado em segurança ao seu destino em Illinois. A fuga da família Bender rapidamente se tornou um dos casos mais famosos da história criminal do Kansas. A imprensa explorou o caso e os jornais estamparam a manchete Blood Benders, os Benders sangrentos. A pousada foi invadida por centenas de curiosos e fotógrafos, o que obrigou a polícia a agir para controlar a multidão. Enquanto isso, grupos organizados buscavam vingança e todo o Kansas foi revistado. No entanto, a família havia desaparecido completamente. As buscas continuaram por semanas, mas nenhum vestígio foi encontrado. Detetives experientes seguiram as marcas deixadas por uma carroça e nos arredores da cidade de Tyne,
cerca de 19 quilômetros ao norte da pousada, encontraram a carroça da família abandonada. Os cavalos estavam famintos e desidratados, sinalizando que haviam sido deixados para trás há algum tempo. As investigações confirmaram que em Tyre, a família comprou passagens de trem na estação ferroviária de Leavenworth com destino a Humboldt. Depois, embarcaram para Chanute, onde John Jr. e Kate pegaram outro trem para o sul, desembarcando em Red River County, perto de Denison, no Texas. Depois de chegarem ao Texas, os Benders viajaram até uma colônia de foras da lei, localizada entre o Texas e Novo México. Porém, a partir desse ponto, não foram mais perseguidos. Mais tarde, um detetive afirmou ter seguido as pistas da família até a fronteira e descobriu que John Jr. havia morrido de apoplexia, condição conhecida hoje como simplesmente AVC. Já John e Marlee Bender seguiram viagem até St. Louis, no Missouri, onde nunca mais foram vistos. Diante da falta de pistas, Alexander York, irmão de William York, ofereceu uma recompensa de $1.000 pela captura da família. No dia 17 de maio de 1873, o governador Thomas Osborne elevou a recompensa para $2.000. No total, uma recompensa de $3.000 foi oferecida pela captura dos Benders. A essa altura, lendas começaram a seguir pelo Kansas, alimentando teorias sobre o paradeiro da família. Alguns grupos de vigilantes afirmaram ter capturado e executado os Benders. Diziam que John Jr. e Marlee foram mortos a tiros, enquanto Kate foi queimada viva. Outros alegavam que seus corpos foram jogados no rio Verdigris, enquanto um terceiro grupo afirmava ter entrado em confronto com os Benders e enterrado seus corpos em um campo aberto do Kansas. Apesar das inúmeras histórias sobre a captura da família, nunca houve provas concretas de que realmente tenham sido encontrados. O fato de que ninguém jamais reivindicou a recompensa de $3.000 fortaleceu a hipótese de que a família escapou impune. Por décadas, a história da fuga dos Benders permaneceu viva na cultura do Kansas. Mesmo 50 anos depois, ainda havia pessoas comuns caçando a família. Muitas vezes, duas mulheres viajando juntas eram acusadas de serem Kate e Marlee Bender. Até que em 1884 começou a circular um rumor de que John Bender, também conhecido como John Flickinger, havia cometido suicídio no Lago Michigan. A história da família Bender rapidamente se espalhou por todo o Kansas, chegando a cidades como Nova York e Chicago. O caso atraiu milhares de curiosos e repórteres, levando mais de 3.000 pessoas ao local dos crimes, na tentativa de descobrir mais detalhes sobre a pousada e os assassinatos. Em 1886, a pousada dos Benders foi completamente destruída por caçadores de antiguidades, que levaram tudo o que encontraram, incluindo as pedras que revestiam o porão e o poço. No dia 31 de outubro de 1889, novas informações vieram à tona. Um relato afirmava que duas mulheres, Almira Monroe e Eliza Davis, haviam sido presas em Niles, Michigan, após testemunhas alegarem que as duas eram, na verdade, Kate e Marlee Bender. Durante o interrogatório, Eliza Davis teria assinado um depoimento, admitindo que Almira Monroe era de fato Marlee Bender. As duas mulheres foram enviadas a Oswego, no Kansas, para um julgamento formal. A audiência foi inicialmente agendada para fevereiro de 1890, mas acabou sendo adiada para maio do mesmo ano. Segundo os registros, o condado se recusou a pagar as despesas de manter as mulheres presas por 3 meses, e elas foram liberadas. Outra versão sugere que as duas mulheres foram confundidas, pois, enquanto algumas testemunhas afirmavam reconhecê-las como as verdadeiras Benders, outras não conseguiram identificá-las. Com tantas incertezas e contradições, o julgamento foi encerrado e o caso desapareceu dos registros da Justiça do Michigan. Enquanto isso, a lenda dos Benders continuava a crescer, especialmente com relatos de fantasmas e aparições sobrenaturais na antiga propriedade. Moradores locais começaram a relatar vultos brilhantes, sussurros e gemidos vindos do terreno abandonado, aumentando os rumores de que Kate Bender teria voltado para assombrar o local onde tirou tantas vidas. Conhecida como a Degoladora,
seu nome passou a ser sinônimo de medo, e poucos se atreviam a atravessar aquela estrada à noite. Entre todos os corpos encontrados, apenas os de Henry Mackenzie, William York, George Launcher e sua filha receberam um enterro digno em Independence. Os demais nunca foram reivindicados por familiares e foram enterrados em um local a cerca de 2 quilômetros da pousada. Antes da pousada ser completamente destruída pelos caçadores de relíquias, 3 martelos utilizados nos assassinatos foram recuperados da propriedade. Em 1967, esses martelos foram entregues ao Museu Bender pelo filho de Leroy Dick, o administrador do município de Osage, que havia liderado as buscas na propriedade na época. Os objetos ficaram em exibição de 1967 até 78, mas com o tempo, os moradores da cidade passaram a se opor à ideia de que a cidade fosse lembrada apenas pelos assassinatos dos Benders. No fim, os martelos foram realocados para o Museu Cherryvale, onde permanecem até hoje. Ainda hoje, a origem da família Bender permanece um mistério. Seriam 4 desconhecidos que decidiram criar uma nova identidade para encobrir seus crimes? Talvez 2 casais de fora da lei que se uniram para matar e roubar de forma brutal e engenhosa? Ou, de fato, uma família sanguinária que matava tanto por diversão quanto por dinheiro? Na verdade, muito provavelmente jamais será totalmente conhecida. Mas um fato permanece. Os Benders assassinaram mais de 11 pessoas e escaparam da justiça, tornando-se a primeira e mais lendária família de assassinos em série do Velho Oeste.